E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui nos vídeos de módulo para Arduino, hoje a gente vai abordar o sensor de presença, ou o que o pessoal chama aí na internet de sensor peer. Esse sensor, como o nome dele já diz, é para a gente detectar a presença de alguma pessoa ou de algum movimento em um ambiente. Quem nunca passou em algum hall de hotel ou algum hall de quarto, né? E de repente ele acendeu a luz sem você ter encostado em nenhum interruptor ou ter visto ninguém ligando para você. Então esse componente é utilizado exatamente para a gente detectar a presença de alguma pessoa, de algum movimento, e ele faz alguma determinada ação. Se você está precisando de algum componente para você fazer os seus testes em Arduino, até mesmo placas em Arduinos, você pode ir lá no nosso parceiro, a 8bits. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Eles têm controladores, têm módulos, têm sensores, têm LEDs, têm vários componentes eletrônicos e vocês ainda podem aproveitar o desconto do nosso canal lá no site deles. Então o link lá do 8bits está na nossa descrição. Esse módulo de detecção de presença no Arduino a gente vai ter em dois tipos, tá? Então dois formatos, são eles. Esse é maiorzinho e também esse bem pequenininho. Os dois funcionam exatamente iguais, ou seja, ele detecta o movimento ou a presença de alguém passando, e aí ele acaba fazendo algum comando que a gente vai definir no nosso sketch. Qual a diferença entre eles? Esse maiorzinho aqui, a gente tem a opção de controlar aqui a sensibilidade e a duração de ativação desse sensor. Já nesse sensor menor, a gente não tem essa configuração, ele tem essa configuração já de fábrica, então ele já está embarcado o tempo e a sensibilidade. A única coisa que a gente tem que fazer é fazer aí a conexão dele no nosso Arduino e aí ele acaba fazendo o que a gente pedir. Agora a gente vai ver como eu faço a ligação desse componente na nossa sketch. Olhando a nossa sketch, a gente vai perceber que ele é um módulo bem simples de trabalhar. Ele só tem 3 pinos e esses 3 pinos são 5 volts, saída e terra, que é o nosso ground. Então, se você observar o nosso desenho, a gente está ligando a saída, que está representado pelo jumper amarelo, lá na porta digital 7, os 5 volts, que é o vermelhinho, né? O jumper vermelho está lá na porta de 5 volts do Arduino, e o negativo, que é o ground, que é o preto, está ligado na nossa porta ground. O que a gente tem que observar é o seguinte: às vezes a gente pega algum módulo igual esse daqui, que a gente não tem a indicação logo aqui na traseira, qual pino é o positivo, qual é o negativo, qual é a saída. Onde que essa configuração vai estar? Ela vai estar aqui embaixo do case que protege o nosso sensor. Então, se você desmontar o case, você vai conseguir ver essas marcações aqui dentro da plaquinha. Então eu tenho o VCC, eu tenho a saída e tenho o ground. Então tá aqui coberto pelo protetor do meu módulo. Se eu volto aqui o módulo, ele fica protegido e não acontece nada com ele. Tá? A mesma coisa acontece no mini módulo. Ele já tem a marcação bem aqui no cantinho do meu módulo. Então eu tenho um mais e um menos e um meio também a saída. Ficou alguma dúvida nessa definição? É só você abrir o datasheet da peça que lá vai estar definido certinho aonde está a saída e a entrada de cada um dos itens do seu módulo. Agora a gente vai dar uma olhada na sketch e a ligação dele direto no Arduino. Então vamos lá. Então aqui, como vocês podem ver, na minha ligação eu já tenho o meu módulo maiorzinho, igual da sketch em desenho. Eu vou ter aqui as conexões embaixo dele, o preto ground, o vermelho positivo e o amarelo a saída de sinal, né? Então eu estou ligando respectivamente no pino 7 digital, no o vermelho no 5 volts e o preto no VCC. Já vou deixar ele aqui conectado no meu módulo, né? O meu módulo ao meu Arduino, e a gente vai dar uma olhada agora na nossa sketch. A nossa sketch ela é bem simplesinha, então a gente começa aqui com uma definição de qual pino o meu sensor vai estar conectado. Então estou definindo o pino 7. Na sequência eu estou iniciando meu monitor serial. Logo após eu já defino como o meu pino 7 vai trabalhar. Então eu estou falando que ele vai ser um pino de input, então ele vai receber dados. Também estou falando para esse pino 7, né, que é o pino do meu sensor, começar com um sinal baixo. Eu não quero que ele tenha a presença de sinal logo que eu abra esse sensor. Já do nosso bloco principal, a gente vai ter um sketch também bem simples. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um digital read no nosso módulo, então ele vai dar um digital read na porta 7, e aí ele vai verificar se
esse valor for alto, né, ou se for verdadeiro, ele detectou a presença de algum movimento ou de alguma pessoa, e aí a gente determinaria alguma ação para esse sensor. Então eu posso aqui, em vez de colocar um print LN, eu poderia falar para ele ligar um relé, desligar um relé, ligar um LED, desligar um LED. Eu posso fazer a interação que eu achar melhor. Se ele não encontrar presença, né, um movimento que ele localize, a gente vai fazer algum outro comando. Então, por exemplo, se na parte de cima eu estivesse ligando um LED, na parte de baixo, se eu não encontrar ninguém, eu poderia desligar o LED. Ou se eu tivesse acionado um relé, eu poderia remover o acionamento desse relé. Depois que ele faz esse processo, a gente dá um timeout, né, um delayzinho dele de meio segundo, um pouquinho mais de meio segundo, e aí ele faz tudo de novo, só para dar o tempo de o sensor se reestabilizar e a gente começar a fazer a leitura novamente. Então vamos carregar a sketch e na sequência eu tiro a sketch e deixo só um monitor serial para a gente ver o que ele está fazendo. Então eu vou conectar meu Arduino na minha USB, já acendeu aqui, eu vou dar um sketch, carregar sketch. Então com a nossa sketch carregada, eu vou abrir o monitor serial e vou tirar a sketch aqui pra gente e vou deixar só o monitor serial. Então agora vocês já estão vendo o nosso monitor serial. Por enquanto ele está dando risquinhos, né, que ele não está detectando nenhum movimento, então eu vou aproximar minha mão aqui, ó, do sensor. Ele já mostrou que detectou e logo na sequência ele aborda. Então se eu coloco a mão de novo, ele detecta, se eu tiro, ele logo para. Então, observa que ele é um sensor bem simplesinho de se trabalhar. Então, enquanto eu estou com a mão aqui, né, ele dispara, e aí eu tiro, ele vai voltar no estado de que ele não está localizando nenhum movimento. Ah, o tempo de exposição do meu sensor está muito pouco, então a gente vai aqui no nosso trim-pot, né, então a gente ajusta ou a sensibilidade ou o tempo que ele vai ficar disparando. A gente só vai ajustando aqui e ele vai aumentar ou diminuir. Se a gente tivesse com o nosso sensor mini, que é o pequenininho, né, a gente não teria esse ajuste de sensibilidade de tempo de exposição, porque ele já vem pré-configurado. Então a gente só teria que ajustar a nossa lógica para saber o quanto tempo ele vai ficar aberto e quanto tempo ele vai ficar esperando um movimento. Então esse vídeo é bem curtinho, é mais para a gente ver como funciona o sensor PIR. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que possível a gente vai responder todo mundo. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima.